Olá, é uma satisfação te receber aqui para mais um Momento Musical. O Momento Musical de hoje é dedicado ao concerto de João Camareiro, que acontece pela série de violão 2001 da Cultura Artística no dia 7 de dezembro, às 21 horas, no Teatro B32. A série de violão que teve início no dia 23 de outubro, com o concerto do Gabriel Bianco, e se encerra no dia 14 de dezembro, com o concerto do violonista russo Igor Klokov. João Camareiro é um violonista brasileiro, nascido na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, no ano de 1990, e é tido atualmente como uma das grandes revelações do violão brasileiro dos últimos anos. Ele se dedica a interpretar um repertório autoral e com ênfase na música brasileira, que é o que ele traz no programa, né, com muita ênfase no programa que vai ser apresentado na série de violão da Cultura Artística. Um programa dedicado a compositores latino-americanos e em especial a artistas brasileiros. Então, nós teremos obras do próprio João Camareiro, obras que ele escreveu sozinho e também em parceria com Cristóvão Bastos. Teremos composições de Radamés Inátali, do mexicano Manuel Ponce, composição do Ariel Ramírez, também obras de João Pernambuco, de Garoto e estreias mundiais. Duas composições de Paulinho da Viola, num choro curto e homenagem a Armando Neves, e a estreia da obra Articulado, do compositor Sérgio Assad. E para conversar sobre o programa dessa noite, que João Camareiro irá apresentar pela Cultura Artística, está aqui conosco hoje Flávio Apro, violonista, pesquisador, docente. Ele atualmente é um dos principais pesquisadores na área de performance musical aqui no Brasil. Suas pesquisas renderam um disco com o título Francisco Mignoni, 12 Estudios para guitarra, que ele lançou no México. Além disso, o Flávio, ele tem uma carreira como concertista internacional, já se apresentou pelas Américas, Europa, Ásia e no Brasil, e é professor efetivo da Universidade Estadual de Maringá, professor e pesquisador visitante da Universidade do Estado da Califórnia, Fullerton, nos Estados Unidos, e da Universidade de Szeged, na Hungria. Flávio, além disso, é um artista do selo Brilliant Classics e endorser da Augustine Strings. Flávio Apro, seja bem-vindo. É uma satisfação ter você aqui hoje conosco. Muito obrigado, Ellen. Saúdo aí a todos os ouvintes, espectadores da nossa conversa e fico à disposição aí para, enfim, esclarecermos o repertório do grande João Camareiro. Muito bem, Flávio. Eu começo com uma questão que pode ser um pouco polêmica, mas vamos lá, porque é muito importante ouvir a opinião de um violonista a esse respeito. O repertório que o João Camareiro traz nesse concerto da cultura artística, para esse concerto da cultura artística, com compositores latino-americanos, levanta uma questão que é interessante na trajetória dos compositores da América Latina até mais ou menos meados do século XX. E aí é um dado empírico, né? Uma observação empírica, não tem uma pesquisa a esse respeito, né? Eu não fiz uma pesquisa a esse respeito. O que acontece, que a gente repara, que esses compositores eles começam seguindo uma trajetória da tradição composicional advinda da Europa. Então, o que quer dizer isso? Né? Um compositor que quer se firmar como, entre aspas, um compositor sério e que vai buscar escrever obras sinfônicas ou obras para piano, obras concertantes para piano, como foi o caso, por exemplo, do Manuel Ponce e do próprio Radamés Inátali. E fazendo um parênteses, para quem não sabe, o Inátali, inclusive, ele foi um grande pianista clássico, e pelos dados que nós temos hoje, foi ele o pianista que estreou o primeiro concerto de Tchaikovsky aqui no Brasil. Então, o que a gente percebe? Esses compositores, eles trilham essa trajetória, mas no caso, especificamente, por exemplo, do Inátali e do Ponce, eles se tornam mais conhecidos e são mais conhecidos hoje pelas suas obras para violão. E aí a gente tem uma questão, pelo menos é algo que me chamou a atenção, um aspecto, né, do violão que é
dito por alguns pesquisadores e historiadores, de que o violão teve uma trajetória, entre aspas, né, como, entre aspas, instrumento marginal. Flávio, o que eu queria saber de você, isto procede ou não? Olha, sim e não, né? De fato, essa denominação de instrumento marginal persegue o violão assim há muitas décadas, né? Talvez aí há mais de 100 anos. Isso porque assim existe uma fração muito significativa, né, de uma historiografia do violão tradicional que, enfim, repete, né, esse tipo de noção, esse tipo de ideia que ela está dentro do contexto da ideologia, obviamente, né? E enfim, eu tento, de certa forma, assim, nas minhas pesquisas, nas minhas orientações, fugir desse conceito o máximo que eu posso, né? Então, assim, é correto o fato de que é uma terminologia que é recorrente, que é utilizada para descrever o processo, né, sociológico do violão, né, enfim, de um instrumento que vem de uma tradição popular, mas que, né, passou por períodos de circularidade, né, cultural, já foi instrumento da corte, já foi instrumento, né, de classes populares, e, de certa forma, ele ia margeando, né, toda aquela tradição de salas de concerto, né? Então, nesse sentido, talvez a terminologia nem seja pejorativa, no sentido de ser um instrumento marginal que caminha às margens, mas, enfim, uma realidade, né, de um instrumento que foi se moldando assim de uma forma, né, um pouco às beiradas, assim. E nesse sentido, Ellen, eu acho que os compositores mencionados, o Nhatali não, mas o Ponce, com certeza, vai ter uma conexão muito estreita com o André Segovia, né, que foi justamente o músico que mais lutou para que o violão fosse um instrumento também oficial de sala de concerto, junto com violino, cello, piano, etc. Né, isso ali no começo do século XX. Né? E assim, o que eu posso dizer assim com uma margem maior de segurança, né? Já pincelei essa questão, né? Mas como o instrumento o violão foi um instrumento que circulou muito, né, nas classes sociais, né? Passou pelos mais variados tipos de mão, né? Da mão calejada dos trabalhadores, né? As mãos de aristocratas e déspotas de todos os tipos, né? Ele foi um instrumento muito valorizado na corte francesa, né? Absolutista. Então, assim, é um instrumento que, né, teve essa circulação assim, né, muito intensa, né, desde um instrumento que foi emblemático, né, durante o Renascimento como um instrumento de contracultura, né, a dominação moura ali na Espanha, né, e até ser um objeto realmente de joalheria ali da corte absolutista francesa, né? Quer dizer, os luthiers faziam instrumentos assim com os materiais, né, mais finos. Então a gente vê como desde sempre, né, o violão foi utilizado como instrumento de ideologia, né? Mas também instrumento de resistência de classes oprimidas, né? Então aí que a gente compreende, né, esse papel central do violão como instrumento talvez mediador de conflitos, né? Você veja, por exemplo, o violão inserido na tradição do choro, que a gente vai ouvir muito hoje, né? Eu vejo o choro como um conflito, assim, né? Os instrumentos são instrumentos de classes populares, né? Mas a linguagem harmônica ela já é um pouco mais sofisticada, ela tem a ver, né, com algo que se fazia dentro das elites, né? Especialmente as elites aí fazendeiras brasileiras, né? Que hoje é conhecida sob o slogan de o agro é pop, né? Eles que ditavam as modas, né? Da cultura ali na virada do século XIX para o XX, né? Então, assim, eu acho que em música tudo é conflito, né? E o violão, ele é um instrumento que também poderíamos dizer, assim, né? Uma versão um pouco mais poética, que ele é um instrumento de sublimação, né, dessa questão. Né? Então, diante dessa característica, né, maleável, multifacetada, eu acho que é um instrumento que circula entre o céu e o inferno. Né? Então, talvez seja por essa razão também que esses musicólogos de tendência mais conservadora o rotulem, né, como instrumento, entre aspas, marginal.
Interessante. E também um instrumento que faz um contraponto a partir dessa visão conservadora com o próprio piano, né? Que é um Também, instrumento que está nos lares das classes mais abastadas, né? A partir de um momento da história. E aí você falou absolutamente. sobre, e aí você falou, Flávio, sobre um instrumento multifacetado. E eu trago novamente aqui Radamés Inhata ali por um motivo também de ser um compositor conterrâneo nosso, de ter uma obra fantástica, o conjunto da obra fenomenal, e a partir do qual o próprio Camareiro é reconhecido como um dos grandes intérpretes na atualidade, e ele traz, né, no repertório obras do compositor. E o Inhata ali, ele tem essa, essa maleabilidade, né? Muitos os consideram um compositor crossover, né? Um compositor que esgarça essas fronteiras, né? Do que é dito popular e do que é dito erudito. E aí minha pergunta para você, para que todos nós que ouçamos o Radamés no conceito do João Camareiro, nós consigamos identificar o que é popular na obra de Radamés, nas composições que serão apresentadas pelo Camareiro, e o que tem de violão clássico nessas composições. Tem muito dos dois, Ellen. Os aspectos assim que a gente pode apontar, né, para que a gente, enfim, utilize essa terminologia crossover, né, seria, em primeiro lugar, vou utilizar até o Radamés como um exemplo modelar, né, para a gente poder definir essa terminologia, né? Mas, em primeiro lugar, a questão melódica, né? As linhas melódicas que normalmente são de fácil memorização, que a gente consegue cantar, assoviar, né? Por assim dizer. Mas também, né, a gente tem um elemento muito importante que é a configuração rítmica, né, o impulso rítmico com todas aquelas figuras sincopadas, né, que já trazem essa coisa da ginga brasileira, né, que remete à sensualidade das danças de matrizes africanas, etc. E, por último, né, a roupagem, né, o terno elegante, né, do estilo, né, crossover seria a textura harmônica, né, que é o elemento também, entre aspas, erudito, né, no uso de progressões harmônicas, né, ampliadas, modulantes, né, e muito enriquecidas, né, com aqueles chamados, né, intervalos dissonantes, né, que o Schoenberg odiava essa terminologia, né? Ele no livro de harmonia ele propõe ali uma outra terminologia, né, que são as quintas diminutas, as sextas aumentadas, as nonas, décimas primeiras, né, agregadas a essas progressões tão interessantes. Então, nesse sentido, o crossover mais ou menos se caracteriza, né, por essa mescla, não costuma fugir muito desse padrão. E aí, outra obra, Flávio, que o Camareiro vai trazer no programa desse concerto é a Balada para Martín Fierro, do Ariel Ramírez. Você, nas suas notas de programa, porque o Flávio Apro assina as notas de programa desse concerto, ele pontua sobre esse personagem Martín Fierro, né, que é um personagem importantíssimo na literatura argentina, né, é um personagem do José Hernández, é um poema, né, são poemas que foram escritos na década de 1870, e dizem, né, que o Martín Fierro está para os argentinos como a chanson de Roland para os franceses. E aí, minha pergunta, Flávio, como curiosidade, do ponto de vista da composição, como que o Ramírez vai trabalhar esse personagem do Martín Fierro? Chega a ser uma obra programática, embora seja uma obra concisa, ou como ele vai proceder nesse sentido? Mais ou menos, Ellen. Eu diria até que o Martín Fierro está tal qual Macunaíma também para a nossa cultura, né? Eu penso o seguinte, eu acho que o Ariel tentou trazer uma ambiência geral, né, que vai assim remeter o ouvinte ou o ouvinte leitor a essa memória emocional, né, desse épico, né, de Martín Fierro. Você já destacou bem, né, que ela é
esse poema, né? Ele é um símbolo, né, do espírito argentino autêntico, né, autóctone, né, aquele que é chamado ali como criollo, né? Não tem nada a ver com o nosso crioulo aqui, né? O criollo é justamente a população autóctone, né? Que, enfim, né, travou ali, né, batalhas, enfim, né, bastante cerradas ali com a dominação espanhola, tal, e se incrustou no imaginário popular, né? Inclusive eu conheço um argentino que declama assim durante muito tempo, porque eles aprendem na escola, né? Esse poema é um símbolo muito forte mesmo, né? E outra questão é que, como a peça é muito curtinha, eu acho que essa ideia de música programática não se adequa assim de uma forma plena, né? Assim, do ponto de vista musical, né, ela tem uma base harmônica bastante simples, objetiva, né? E ela tem uma melodia assim que tem um sabor muito especial, assim, ela lembra enfim, as canções populares, né? Ela não é um tipo de melodia dentro do formato clássico né, que é normalmente dividido em frases antecedentes e consequentes. Ela é um pouco livre, ela é um pouco enigmática, né? Algumas pontas ficam soltas nessa melodia, né? Extremamente melancólica, e dá uma impressão assim de ser uma improvisação espontânea, assim, quase como se fosse um violão do Atahualpa Yupanqui, né? Muito bem. E aí a gente sai da Argentina e vamos fazer uma viagem para a Alemanha, né? Minha pergunta para você, Flávio, diz respeito também a um aspecto que você pontua nas notas de programa desse concerto. Você menciona uma relação entre a suíte em Lá menor de Ponce, que vai ser apresentada, né? Alguns números serão apresentados pelo camareiro, e a obra do compositor alemão Silvius Leopold Weiss, que é um compositor que nasceu na região de Breslau no ano de 1687 e, por coincidência, faleceu no ano de um outro célebre compositor alemão, que é o Johann Sebastian Bach. E aí, a pergunta que eu te faço é: qual é essa relação entre o Weiss, que é um compositor que é menos conhecido que Bach, por exemplo, né? Qual a importância de Weiss para o repertório do violão e qual a relação entre Weiss e Ponce nessa obra que vai ser apresentada? Pois é, né? Que viagem que o camareiro vai trazer para a gente, né, Ellen? Porque a gente sai da Argentina para a Alemanha com escala no México, né? É bem interessante. Olha, é assim, deixa eu tentar explicar como é que acontece essa relação, né? No violão, nós temos assim uma dupla felicidade que é como se tivéssemos dois bars, assim, né? Nós temos assim, dentro desse repertório viável, né? Vou explicar melhor o que é essa ideia do repertório viável. É aquela música que foi escrita pelos antigos vihuelistas, alaudistas, né? Que a gente consegue transpor para o violão, assim, mantendo o idiomatismo, né? Desses instrumentos no violão moderno, né? E o próprio Bach, que já deixou, né, esse repertório de altíssimo nível, né, para laúde, né, é repertório permanente nosso, né, a gente toca sempre, né, juntamente com o Weiss, que foi um contemporâneo, um compositor também igualmente engenhoso, tanto no manejo instrumental quanto no domínio de técnicas composicionais. E eu imagino que o Ponce, ele tentou empregar nessas homenagens, né, a Weiss, essa não é única, essa suíte não é única, alguns recursos típicos dessa linguagem alaudística, né, protestante alemã, tanto no uso de elementos, né, que remetem à linguagem barroca alemã, como, por exemplo, as progressões harmônicas que são características, o uso da polifonia, o contraponto espelhado, etc., quanto aqueles, né, de domínio idiomático, alaudístico, né? Ou seja, o uso de campanelas, né, que são as cordas soltas, né? A gente ouve muito isso nessas duas peças de Ponce, o uso, né, de uma
extensão de tessitura, né, que cobre basicamente 3/8, né, que é bastante característico do violão moderno também, né, e aquela mistura maravilhosa de ressonâncias, né, que a gente é o toque especial, né, do nosso instrumento, é justamente essas misturas de ressonâncias, né. Então todos esses elementos juntos fazem com que seja uma homenagem assim das mais lindas assim que a gente tem possibilidade de tocar. E soa muito bem no violão. Vocês vão ouvir o Camareno fazendo isso lindamente. Eu já ouvi ele tocando e é muito bonito. E aí, da Alemanha, né, a gente faz a escala no México de novo e volta para o Brasil. Que minha pergunta agora diz respeito a Garoto. O Camareiro vai interpretar 3 composições do Garoto: Jorge do Fusa, Inspiração e Enigma. O Garoto ele foi um dos grandes violonistas brasileiros e também uma influência para muitos artistas que o sucederam, influência até os dias de hoje, né? E alguns dizem que Rafael Rabelo foi influenciado por Garoto e hoje em dia dizem que o Camareiro é uma espécie de sucessor aí do Rafael Rabelo. Então, minha pergunta para você, nada melhor do que perguntar para um violonista, o que existe em comum, né, entre o Garoto, o Rabelo e o João Camareiro que nós poderemos assistir pela cultura artística? Legal, boa pergunta, Ellen. Na verdade, eu vou até puxar um pouco aqui a sardinha para o Aníbal Augusto Sardinha, indo mais longe ainda, né? O Garoto ele foi efetivamente um dos primeiros músicos a escrever música já no estilo de bossa nova 20 anos antes, né? Desse estilo se tornar, né, um grande marco assim da música brasileira, né? Eu particularmente eu sou um pouco resistente a essa ideia de fazer essa espécie de catalogamento de artistas, ou seja, quem foi influenciador e quem foi discípulo, né, ou sucessores, né? No fato de que assim a arte acho que o grande aspecto de se fazer arte, de se fazer música, é nós termos, né, uma individualidade, né, de expressões, né, muito diversificada, né? Então, assim, cada compositor, cada intérprete, né, vai aportar o seu talento, né, a sua maneira própria, né? Nós intérpretes, por exemplo, nós não conseguimos tocar uma mesma peça 2 vezes exatamente da mesma forma, entendeu? Então, assim, o que nós temos ali, né? A sua pergunta, ela está direcionada no que tem de comum, né? Assim, o estilo interpretativo do Garoto, né, que deixou gravações, é um estilo um pouco mais comedido, né? Ele tinha uma sonoridade mais doce, ele não usava unhas, né, na mão direita, e ele tinha um acabamento muito cuidadoso, assim, todos os parâmetros, né, de fraseado, melódico, de equilíbrio com harmonia eram muito bem calculados, né? Já o Rafael era um músico muito impetuoso, né? Acho que todos conhecem. Ele tinha essa audácia, assim, né? Que a gente pode comparar até a um piloto de Fórmula 1, assim, ele não tinha limites, assim, né? Para velocidade, né? Para as ideias imaginativas que ele colocava ali, né? Dentro da sua interpretação, né? Mas ele era um músico, assim, um intérprete, um violonista menos cuidadoso. Isso não significa que seja menos violonista ou menos interessante, né? Mas no aspecto sonoro, né? Ele usava unhas longas, etc. Tal. Então tem assim uma certa aspereza na sonoridade, né? Do Rafael, que já, né, é um contraste bastante grande com o estilo de Garoto, né? Já o Camareiro é um músico muito elegante, né? Ele busca aquela beleza das proporções de frases, né? Os improvisos que ele traz, assim, né? São muito bem pensados, assim, né? E isso tudo com uma roupagem sonora, assim, né? Bastante forte, robusta, né? E bastante delineada, assim, muito clara, assim, na expressão das ideias, assim. Então, eu acho que são 3 estilos, assim, né? Bastante diversificados, né? O que a gente poderia dizer que talvez, né, seja dentro do meu entendimento, assim, de semelhança, né, é o repertório, o tipo de abordagem estilística que eles fazem, né? Mas aí eu ficaria um pouquinho mais dentro dessa zona de segurança, assim, eu não iria tão longe de dizer que são sucessores, né, ou que
tocha está passando de um para o outro, assim, que eu acho que é um pouquinho exagerado. E aí, Flávio, o camareiro interpreta Garoto e encerra o programa com obras do João Pernambuco, A Graúna e o Caminho do Sertão. E aí, segundo o musicólogo Mozart de Araújo, João Pernambuco foi para o violão brasileiro o que o Ernesto Nazaré foi para o piano. E temos aí de novo, né, violão versus o piano, os importantes instrumentos, né, para a música brasileira. E o que eu gostaria que você comentasse, para a gente encerrar essa conversa, é um pouco sobre essa importância do João Pernambuco para a história do violão aqui no Brasil. Legal, acho que o Araújo aí colocou a questão de uma forma legal, assim, né, em termos de importância histórica, assim. O que eu teria, talvez, a complementar, né, essa fala dele, é que, assim, novamente, né, não dá para a gente comparar Nazaré e Pernambuco, são dois talentos, né, muito distintos, mas com alguns elementos em comum a ambos, né? O que dá para apontar, assim, é esse diálogo, né, entre a tradição erudita, né, especialmente no uso das estruturas, né, aquela estrutura clássica, né, ABACA, e nas texturas, né, características de uma escrita que vem de Chopin, né? No caso do Nazaré. No caso do Tárrega, né? No caso do João Pernambuco, remetendo ao Tárrega. Né? E, assim, essa expressão que vem também, né, dessa passagem do violão, né, pelas classes trabalhadoras, assim, né, dentro dos critérios de melodia e rítmica, né, que eu já apontei anteriormente, dentro do estilo crossover, da forma como o Radamés Inhata ali trabalhava, né, isso é bastante presente em ambos os compositores, tanto no Nazaré quanto no João Pernambuco. Muito bem, Flávio. E para concluirmos, encerrarmos aqui o nosso momento musical, você gostaria de fazer alguma observação ou consideração a respeito do concerto ou sobre o próprio artista, o João Camareiro? Olha, eu acho que vai ser uma viagem incrível, assim, né? O repertório do Camareiro, assim, ele tem essa capacidade, né, de escolher peças que são ao mesmo tempo de uma sofisticação musical, né, muito grande, né, mas que permite, né, justamente essa expressão, né, um pouco mais, né, ligada, vamos dizer, às classes dominadas, por assim dizer, né, ou seja, daquilo que é legítimo do povo, não disso que a gente, né, vê na mídia como, enfim, né, expressão do povo que é tudo menos o que a gente conhece, né? Que eu estou falando assim num sentido mais ortodoxo mesmo, né? E eu acho que o Camareiro ele faz essa alquimia assim de uma forma, sabe, muito especial, né? Muito honesta, de uma forma muito elegante, assim, né? Então, ao mesmo tempo que a gente ouve, né, um violão assim muito sofisticado, muito limpo, né? Ele é acompanhado de uma ginga, né? Ele é acompanhado de todo um traquejo, assim, né? Que os músicos populares que ele aprendeu ali, né? Com os músicos de rua ali, de choro, de chorões, etc., tal, né? No qual ele também circula. Vamos dizer que ele traz o melhor de dois universos assim para a gente, né? Então assim, é uma delícia ouvir o violão do João Camareiro. E eu acho que esse vai ser um concerto, realmente uma viagem, né, muito linda, um concerto memorável. Estou muito feliz aqui de estar comentando, de ter escrito as notas de programa e desejo aí um concerto maravilhoso para todos os ouvintes. Flávio Apro, muito obrigada por suas observações, por seus comentários. Eu tenho certeza de que todos e todas irão assistir ao concerto com os ouvidos mais abertos. Espero que sim. Sim, com certeza. E fica o convite para vocês, concerto do João Camareiro no dia 7 de dezembro, às 21 horas, no Teatro B32, pela série de violão 2021 da Cultura Artística. E para mais informações, basta acessar o www.culturaartistica.org. Até a próxima!